Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor hoje em Mateus 24. O Senhor, quando Ele dá uma palavra para a gente, meus irmãos, desde o início Ele já fala com a primeira palavra que o Steve trouxe, a segunda palavra que a esposa trouxe, e os louvores do Senhor foi para ser ouvido e para dizer que a palavra é dEle, a obra é dEle, quem manda é Ele, e nós estamos aqui para obedecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler só o 1 e o 2, que diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. E nós sabemos que a Bíblia é um livro atual. Não é um livro que você lê 100, 150 páginas, você guarda ele na sua estante e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca mais você olha aquele livro, você esquece. Mas a palavra de Deus é diferente, ela é viva. Tudo que está escrito aqui se acontece. Não importa o tempo que passar, mas acontece. Nós vemos que o Senhor é tão poderoso que Ele falou isso aí muito tempos atrás. Mas quando se passou 70 anos, se cumpriu. Aquele templo foi varrido. Foi varrido. Olha como que eu vou dizer. No 1 e o 2 diz assim: Jesus profetizou a destruição do templo, e no ano 70 depois, o templo foi destruído, e uma invasão das tropas romanas pelo imperador Tito varreu aquele lugar. E o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. Então, cada versículo que está nesta palavra, por isso que nós temos que ler a Bíblia. Quando a igreja fala, leia a palavra do Senhor. Por que ler a palavra do Senhor? Para que ninguém te engane, irmão. Quando você está coberto pela palavra do Senhor, se vem um testemunho de Jeová, outras pessoas querer te ludibriar, é assim, assim, assim. Mas não fala com o seu pastor, não. Ele não precisa falar com o pastor, porque a palavra do Senhor está dentro de nós, meus irmãos. Ela vai te livrar de todas tramóias que o inimigo usa para te tirar do caminho do Senhor. Todas as tramóias. Porque a palavra de Deus, quando nós estamos ligados na palavra de Deus, nós vemos tantas coisas acontecer. Tantas coisas acontecer aos nossos derredor, ao nós ligar o nosso aparelho de televisão, tantas coisas que nós não vemos aqui na nossa igreja. Não vou falar de denominação de ninguém, nem A, nem B, nem C, mas por quê? Porque nós estamos cobertos pela palavra do Senhor, aleluia, e nós vemos, pode ser o que for, pode ser travesseiro, pode ser vassoura, pode ser tudo que for. Não. Eu creio na palavra do Senhor. O que nós prezamos nesta igreja é a palavra do Senhor. Tem que ser lida, conhecida pelo membro. Ninguém vai te enrolar, ninguém vai te fazer ludibriar, não. É a palavra do Senhor quem diz. Quem está firmado na palavra de Deus, ele ouve muitas coisas, mas nem tudo condiz a nós que somos crentes, não. Nós temos que mudar, mas para o que está escrito na palavra. Muitas das vezes nós queremos uma coisa, mas nós não buscamos no Senhor.
Às vezes você vai querer fazer do seu jeito. Não acontece. Ah, Senhor, por que não acontece? Mas também você não apresentou ao Senhor, em nome de Jesus. E nós vemos. Vamos ver à frente, um pouquinho, do 3 a 5, o que diz. Aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da tua construção do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Até quando? Até o 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Aleluia, glória a Deus. O que nós estamos vendo ao nosso derredor do mundo? Guerras, terremoto, tanta coisa ruim. Mas ainda não é o fim. É o princípio, é o começo, que ainda não começou totalmente. Virão coisas piores ainda, meus irmãos. Tenho que te falar. Virão coisas piores. Mas nós que estamos firmados no Senhor, você pode ver que você todos os dias você ora, você tem o seu horário de orar, não sei que hora que é, mas você ora, apresenta ao Senhor, você ouve os louvores, você ouve coisas que edificam e muitas das vezes também você ouve notícias, boas ou más, mas isso não influi na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Ele vê as notícias, mas ele consagra ao Senhor, fala: oh meu Deus, me livra desta coisa mal, me livra dessas coisas mal, me livra disso, me livra daquilo. Nós temos que estar orando sempre, repreendendo. Aqui no início do culto, a minha esposa leu a palavra que dizia: orai e vigiai. Porque aquele que ora e vigia, o Senhor livra, o Senhor cuida, o Senhor repreende o maligno no nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus a quem nós temos que temer. Nós não temos que temer homem, nós não temos que temer ninguém. Ninguém pode te ajudar, mas o Senhor pode. Quando você está numa dificuldade, seja ela em qual for, você planta o seu joelho no chão e você chora e busca o Senhor. E ao menos dos tempos você vê, você fala assim: como esse Deus é poderoso, Ele fez o que eu pedi. Ele ouviu a minha oração, o meu clamor. Mas muitas das vezes nós não temos nem força para orar. Nós não temos. Mas é aí que você tem que perseverar. Aí que você tem que perseverar e orar. Porque aí você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Deus forte e poderoso que pode te livrar. Ele pode. Tudo que Jesus profetizou está acontecendo. Ou já aconteceu. Mas ainda não é o fim, apenas o princípio, meus irmãos. O princípio. Nós que estamos lavados no sangue do Cordeiro, nós temos que saber que as coisas vêm ainda mais difíceis para a nossa vida. Mas persevera, não desanima. Muitas das vezes as pessoas veem: esse crente é louco, olha a Arthur que ele ora, olha a Arthur que ele fala isso, Deus não é surdo. Problema de cada um ora do jeito que quer. Eu oro Arthur, eu falo Arthur, não quero saber se tem outro jeito de falar, cochichando. Se você cochicha, Deus que te abençoe e te guarde no nome de Jesus, porque a sua oração também é ouvida. É o meu jeito de orar, é o meu jeito de falar. Sou pequeno, mas Deus me deu uma voz meio aguda, grave, eu uso ela em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor diz do 9 ao 11. Glória a Deus. Então sereis atribulado, e vós matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Qual que é esse nome? Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Até ele foi. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha, meus irmãos, como que é. Muitos enganarão a muitos. Que diz assim, eu escrevi aqui. Infelizmente, os escândalos surgirão no meio do povo cristão. E também falsos profetas que enganam a muitos. Ao mesmo tempo, a perseguição aos cristãos ocorre em todo o mundo de uma forma silenciosa e em que ninguém fala. Olha aí, meus irmãos. Nós vemos que aos nossos derredor tantas coisas acontecem. Haverão os falsos profetas. Por isso que eu te digo, leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, que um dia aconteceu comigo, eu gosto muito de dar uma caminhadinha, agora que eu dei uma parada, mas esse dia eu fui, dei uma voltinha, cansei, mas eu gosto sempre de estar andando. Aí eu sentei num banco, sentou um testemunho de Jeová perto de mim, e ele veio mansinho, rapaz. O senhor está dando uma caminhadinha? Tô. O senhor aceita que eu fale uma palavra para o senhor? Eu não falei para ele que eu sou crente, não. Eu falei, pode falar, tá à vontade. Aí ele veio com aquelas lorotas. Só que ele falava uma coisa, a minha mente já ia na Bíblia. Eu falava, mas como é que pode uma coisa dessa? Quem não conhece, aceita aquilo ali. Come. Mas eu estou aqui, ó, ligado na palavra. Aí ele me veio, enrolou, me deu um livrinho, falou, se você for em alguma igreja, algum lugar, não fala nada para o seu pastor, não. Mas por que ele falou isso? Porque ele é errado. Eu não falei nada, levantei quietinho, não distratei ele. Peguei o livrinho dele, joguei dentro do esgoto, no rio. Falei, vai embora. Isso aí para mim é boa, para mim é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa que eu tenho que ter firmado nela, aprender. Porque você vai lendo, conforme você vai lendo, você fala assim, eu não gravo nada, eu leio. Mas eu vou te falar uma coisa, na hora certa, o Senhor vai te lembrar. A sua palavra, que vai chegar uma época, essa palavra aqui vai ser tirada, minha e sua e de todo mundo, que tem lugares do mundo que ela já está sendo tirada. E nós vemos o quê? Que o Senhor é dono de todas as coisas. Ele te proverá de tudo que você necessita enquanto você estiver aqui. E nós vemos que será batalha, meus irmãos, batalha. Enquanto está agora, está bom. Aqui no Brasil nós somos livres, mas nós temos um compromisso com Deus. Enquanto nós somos livres, aí que nós temos que adorar, aí nós temos que ler, porque em outros países aí a pessoa quer adorar, quer ler, quer se reunir, mas não tem essa porta aberta para louvar o Senhor, para cantar, que nem cantou louvores aqui, que edificam o Senhor. Eles não têm, eles sozinhos pensam os versículos que eles lembram ainda da Bíblia e clamam e oram ao Senhor. E você pode ter certeza de uma coisa, o Senhor está ouvindo a oração desses que estão presos, daqueles que não podem sair às ruas e falar da tua palavra. Muitas das vezes nós temos oportunidade e não queremos. Eu mesmo sou um deles, meu irmão. Eu sou meio ruim para evangelizar. Eu tinha que ser melhor para evangelizar. Eu tinha que ser melhor para falar da palavra de Deus. Mas eu tenho um fechamento comigo, isso me atrapalha. Eu peço ao Senhor todos os dias, muda eu, Senhor. Muda eu. Porque eu sou meio travado. E nós vemos que o Senhor vai dar a vitória, meus irmãos. Vamos ver aqui o que o Senhor diz
do 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto não acontecer isso, meus irmãos, não vai vir o fim, não. O fim vai ainda ter que todo mundo saber a palavra de Deus, ouvir falar de Jesus. Todo joelho se dobrará, todo aquele que não ouviu ainda ouvirá a palavra do Senhor, porque tem muitos lugares, muitos indígenas, muitos lugares que não se pode pregar e que não chegou lá ainda a palavra de Deus. Mas todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus é o Senhor, aleluia, glória a Deus. E está escrito aonde? Aqui. Por isso que eu falo, aqui, essa palavra é verdadeira e vai acontecer. Nós estamos vendo guerras, coisas acontecer, mas tudo está escrito na palavra. Nós estamos vendo doenças acontecer. A pandemia varreu quase o mundo, o Brasil, todo lugar. Ninguém sabia o que era isso. Mas todo mundo viu um vizinho seu morrer, um parente seu morrer. Mas glória a Deus que você está aqui hoje para ouvir esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim que acontece. Muitos perderam seu ente querido, mas está escrito aqui na palavra do Senhor. Sempre houve moléstia, doenças, coisas, e cada dia que está passando, está surgindo doenças, enfermidade, que ninguém sabe o que é. Mas tem um que sabe. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele zela e livra pelos crentes que estão orando, que estão buscando a sua presença. Por isso que eu falo para você, não desista, meu irmão. Não desista, porque a palavra do Senhor nos diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será o vencedor. Amém? Esse será o vencedor. Porque a palavra do Senhor diz assim, no versículo, esse Mateus 24 tem 51 versículos, meus irmãos. 51. A gente não pode falar todos. Mas aqui no 27 diz assim, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai ver. Aquele que estiver disperso vai ficar, vai passar, não vai ver. Mas aquele que estiver na palavra, aquele que estiver buscando o Senhor, aquele que estiver no caminho, não desistiu, está seguindo, está difícil, porque o caminho de servir a Deus é difícil. Não tem moleza para ninguém. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém não, irmão. Deus dá o caminho e a gente tem que perseverar e buscar a presença dele. Aquele caminho tortuoso que vem com facilidade, com desvio, desista dele, meus irmãos. Para estar achando muita molezinha. Eu vou pelo caminho mais difícil, vou buscar entendimento na palavra do Senhor. Porque ninguém dá nada de mão beijada para ninguém. O inimigo dá, te ilude. Ele passa mel na tua boca. E muitos estão caindo, muitos estão saindo da presença do Senhor, atrás de coisas que são vãs, que não são interessantes para nós. Eu ia subindo agora mesmo, falei para minha esposa, tantas pessoas saindo do caminho do Senhor por nada. Por nada. Mas nós temos que perseverar até o fim. Porque aquele que não perseverar não vai conseguir. Não vai conseguir. Olha o que diz aqui no 51, no último versículo. Olha bem. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que haverá choros e ranger de dentes? Porque desviou do caminho, saiu para cá ou para lá, sendo que ele tinha que seguir em frente. Seguir em frente. Você vê, o Senhor morreu por nós na cruz, não falou nada,
morreu ali mudo. Mas para que nós sejamos salvos, e agora nós vamos jogar isso fora, meus irmãos, por qualquer caminho errado que tem aí, que nós estamos vendo muitas pessoas caindo sobre isso. Não, nós não somos esses daí. Mas esse que ouviu essa palavra hoje, ele vai dar ouvido. Ele vai chegar na casa dele, ele vai falar: ah, meu Deus, eu quero ser transformado, Senhor. Eu não quero, meu Deus e meu Pai, cair nas mazelas deste mundo, não. Eu quero é te servir, te adorar e buscar a tua palavra e aprender mais de ti. Eu estou lendo a Bíblia pela 3ª vez neste ano, em nome de Jesus. Mas as dificuldades às vezes vêm, difícil, meus irmãos. Terminei de ler Josué. Agora eu vou pular para frente. Mais uma passagem da Bíblia, onde eu sei que essa passagem, Juízes, falará de Sansão. E nós vemos que ele não perseverou até o fim. Ele, no meio do caminho, ele desviou do caminho. E é o meu desejo de hoje para toda a igreja, que ela não desvie nenhum só membro deste lugar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas escuta a voz do Espírito Santo dentro de você. Não muda, porque muitos caminhos tortuosos vêm para te ludibriar, para te pôr no caminho daquilo que os manjares que o inimigo põe na tua vida. Mas eu falo para o jovem, eu falo para quem já é de idade que nem eu, que muitas das vezes a pessoa fala: ah, eu já sou um velho mesmo, eu vou aproveitar as coisas deste mundo. Engano seu. Busca a palavra do Senhor e você será revigorado, fortalecido, renovado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o desejo do meu coração para todos os membros deste lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Ah, meu Deus, eu tenho buscado, olha, meus irmãos, eu tenho buscado o primeiro amor do Senhor novamente. É difícil, mas eu tenho buscado, porque só assim nós vamos perseverar até o fim. Não com a vontade, não com falta de gana que nós tínhamos quando nós começamos a ir para a igreja. Por que desaparece este amor dentro de nós? Eu não quero que ele desapareça, eu quero que ele venha mais sobre mim. Mas para ele vir sobre mim, eu tenho que andar no caminho correto da tua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando nós começamos a andar na tua palavra, nós vemos a diferença daquele que serve o Senhor e daquele que não serve o Senhor, que está sofrendo, que está passando nas garras do inimigo, mas o inimigo tapa as suas vistas e ele não enxerga aquilo que ele precisa enxergar. Ele quer viver daquele jeito, ele acha que ele está certo, mas grande é o Senhor. Nesta noite ele vai pôr por terra toda a obra do diabo em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós estamos a 5 minutos para terminar. E eu coloquei como título nesta mensagem: como será naquele dia, quando nós vimos o Senhor? Como será naquele dia, quando nós estarmos frente a frente com o Senhor? Como será naquele dia? Assim eu encerro a minha participação em nome de Jesus. E vocês aplaudam o Senhor em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus, aleluia.